A cena é ambientada em meio a um cenário gélido e desolado da Rússia durante a Revolução de 1917. A neve cai constantemente do céu nublado, criando um manto branco que cobre o campo de batalha e camufla os horrores da guerra. De um lado, as tropas do Exército Vermelho, vestidas em uniformes desbotados e maltrapilhos, marcham com determinação. O vermelho de suas bandeiras e estandartes brilha como um facho de esperança no meio da nevasca. Os soldados são variados em idade, com rostos endurecidos pela luta constante e a revolta que os levou a pegarem armas. Alguns carregam rifles, enquanto outros empunham foices, símbolos da revolta camponesa que impulsionou a Revolução. Do lado oposto, o Exército Branco se destaca em seus uniformes mais tradicionais, que contrastam fortemente com o cenário nevado. Oficiais usam capas brancas reluzentes, e suas fileiras parecem mais organizadas e disciplinadas. As bandeiras brancas e as insígnias da nobreza czarista flutuam no vento. Os tiros de rifles ecoam pelo campo, misturados ao estrondo dos canhões e ao som de granadas explodindo. A cena é uma confusão caótica de fumaça e gelo. Homens caem na neve, gritando de dor ou coragem. Os cavalos relincham enquanto os artilheiros tentam mover as pesadas peças de artilharia para as posições ideais. A cena é iluminada por flashes de tiros e explosões. O som do conflito se mistura com o uivo do vento gelado, criando uma sinfonia infernal que ecoa por toda a paisagem. Ambos os lados lutam com uma ferocidade inabalável, cada um acreditando que representa o futuro da Rússia. À medida que a batalha prossegue, é impossível não notar o contraste entre os ideais revolucionários dos combatentes vermelhos e a lealdade à monarquia e à antiga ordem dos brancos. A neve ao redor deles fica manchada de vermelho e branco, uma representação vívida da luta que definiria o curso da história russa naquele momento crítico da Revolução de 1917. Mas o que leva um povo a se rebelar contra sua nobreza? Quais fatos históricos estão por trás dessa batalha feroz cujo resultado foi o surpreendente nascimento de uma nova sociedade, baseada nas ideias de dois dos maiores filósofos da humanidade, Karl Marx e Friedrich Engels? É o que veremos a seguir. Então por favor ajude a impulsionar este vídeo clicando em gostei, e para ser avisado quando mais vídeos forem lançados, inscreva-se e clique no sininho. A nossa jornada através da história já vai começar. A Revolução Russa, uma das páginas mais fascinantes da história, desenrola-se diante de nossos olhos como um intrincado quebra-cabeças, com seus eventos cruciais moldando o destino de toda uma nação. A Revolução, um verdadeiro épico em 2 atos, é uma jornada tumultuada que desafia a imaginação. Em fevereiro e outubro, 2 levantes populares sacudiram a Rússia, transformando o curso da história. O primeiro, um grito contra o regime do czar Nicolau II, e o segundo, liderado pelo carismático Lenin, que deu voz aos bolcheviques, colocando-os no centro do poder. A monarquia foi abolida, e o cenário estava pronto para o surgimento de um governo baseado nas ideias socialistas. Para entender plenamente essa revolução de proporções monumentais, devemos voltar ao século XIX, um período onde a liberdade era um bem escasso na Rússia. A sociedade rural era marcada por tensões sociais, com vastas extensões de terra nas mãos da nobreza. A servidão persistia, tornando a Rússia o último país na Europa a aboli-la. Sob o reinado autocrático do czar Nicolau II, o país estava imerso em um sistema absolutista, onde o imperador governava com o auxílio de ministros, mantendo o poder firmemente em suas mãos. A industrialização avançava rapidamente, com a influência do capital estrangeiro, concentrando operários em grandes centros urbanos como Moscou e São Petersburgo, a capital da época. Entretanto, a oposição era reprimida, com uma polícia secreta que controlava o ensino, a imprensa e o sistema judicial. A qualidade de vida deteriorava-se, com salários miseráveis e uma burguesia que não conseguia competir com banqueiros e grandes empresários detentores do capital.
A insatisfação crescia de forma incontrolável. No cenário político, destacava-se o Partido Operário Social-Democrata Russo, liderado por figuras proeminentes como Plekhanov e Lenin. Embora compartilhassem a visão socialista de um governo formado por trabalhadores e o fim da propriedade privada, divergiam no caminho para alcançar tais objetivos, dividindo o partido em bolcheviques e mencheviques. Em janeiro de 1905, uma manifestação pacífica de frente ao Palácio de Inverno de São Petersburgo se tornaria um marco, quando mais de 1000 pessoas foram brutalmente mortas pela guarda do palácio, em um trágico episódio conhecido como o Domingo Sangrento. O incidente desencadeou uma onda de protestos por todo o país. À medida que a pressão revolucionária aumentava, o czar se viu obrigado a promulgar uma constituição, permitindo a convocação de eleições para a Duma e reconhecendo os sovietes como legítimos representantes. Assim, a Rússia se transformava em uma monarquia constitucional, mas o czar ainda mantinha grande poder, exercendo sua influência no parlamento. Os sovietes, esses conselhos fundamentais, surgiam como um meio pelo qual operários, soldados e camponeses podiam finalmente ter voz na política russa. Essas organizações representavam os anseios populares, servindo como intermediários entre as massas e o czar. Os sovietes originários das fábricas e dos soldados tinham tendências socialistas, enquanto aqueles compostos por camponeses permaneciam mais conservadores em suas abordagens. A Revolução de 1917 estava marcada por múltiplos fatores, incluindo a derrota na Guerra Russo-Japonesa e a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial, alinhada com a Tríplice Entente. A Revolução de Fevereiro irrompeu como uma tempestade, com greves em São Petersburgo rapidamente se espalhando por diversas cidades. Até mesmo os conservadores camponeses se rebelaram. A pressão sobre o regime czarista se tornou insustentável, levando à abdicação do czar Nicolau II em fevereiro de 1917. Após a abdicação do czar, um governo provisório emergiu sob a liderança de Kerensky. Nos primeiros dias, esse governo conseguiu acalmar as tensões, permitindo a liberdade de imprensa e o retorno de exilados políticos, incluindo Lenin. No entanto, Lenin, com sua popularidade crescente, clamava pela instauração de um governo de trabalhadores, ou seja, a ditadura do proletariado. Os bolcheviques, liderados por Lenin e Trotsky, realizaram um congresso que ecoaria lemas como paz, terra e pão e o todo o poder aos sovietes. Kerensky se encontraria enredado em disputas políticas entre liberais e mencheviques, que mantinham a Rússia na guerra e resistiam a reformas substanciais. Os bolcheviques, por outro lado, ganhavam força, ansiosos para estabelecer um governo socialista. Os protestos contra Kerensky se intensificaram, e o governo provisório reagiu com repressão, prendendo os manifestantes, emulando a repressão czarista. Assim, em 25 de outubro, operários e camponeses, liderados por Lenin, derrubaram o governo de Kerensky, tomaram o poder e mudaram o rumo da história. Com o novo governo no poder, Lenin promulgou 3 medidas essenciais: a paz imediata com a Alemanha, a distribuição de terras entre os camponeses e a instalação de sovietes como a verdadeira representação do povo. A Revolução de Outubro marca um ponto de viragem, retirando a Rússia da guerra e instaurando uma nova ordem. O processo, no entanto, não foi isento de conflitos. Uma guerra civil abalou o país durante 4 anos. A Guerra Civil Russa ainda contou com o envolvimento de uma série de nações estrangeiras, interessadas em derrubar os bolcheviques do poder. O conflito contou com a presença de tropas francesas e britânicas, por exemplo. Outros países importantes que interferiram no conflito foram japoneses e norte-americanos. O Exército Branco, formado por anti-bolcheviques, mais Inglaterra, enfrentou o Exército Vermelho de Trotsky, com este último emergindo vitorioso. A Revolução Russa inaugurou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, liderada por Lenin, e sob seu governo, a Rússia experimentou mudanças profundas. No entanto, após sua morte, uma luta pelo poder entre Trotsky e Stalin se desenrolaria, culminando na ascensão de Stalin e a continuação do legado de Lenin. Sob o governo de Stalin, a União Soviética conheceria um período de crescimento econômico notável, nunca antes visto na história da humanidade, levando o país do arado de madeira à conquista do espaço com Yuri Gagarin.
Durante a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética emergiria como um dos principais inimigos do nazismo, e o poderoso Exército Vermelho seria responsável direto pela derrota da Alemanha de Hitler, impondo severas baixas ao até então invencível exército alemão. Após o conflito, a União Soviética se consolidaria como uma das duas superpotências mundiais. Este capítulo da história, a Revolução Russa, com todas as suas reviravoltas e desafios, moldou o curso da humanidade e continua a inspirar a reflexão sobre a luta por uma nova forma de produção que compartilhe em contrapartida ao regime capitalista que explora. Este foi um evento que ecoou por décadas, um marco que ecoa através do tempo, e um lembrete de que a história, por mais complexa que seja, é o pano de fundo de nosso presente e nosso futuro. Espero que tenha apreciado esta narrativa inspiradora. A Revolução Russa permanece como um episódio essencial em nossa história global, com lições que transcendem o tempo. Infelizmente a União Soviética acabou, mas seu exemplo permanece vivo até hoje. Países como a China, Vietnã e Cuba se inspiram no modelo soviético de organização, cada um com suas peculiaridades. Mas como mesmo com o apoio de grande maioria de sua população, pôde a União Soviética cair? Como o povo permitiu que todas as conquistas provenientes da época comunista fossem retiradas do dia para a noite, de maneira passiva, sem uma revolução e até mesmo sem o disparo de um único tiro? Se era tão bom, por que caiu? Para entender a causa, assista ao vídeo A Queda da União Soviética, Crime e Castigo. É só clicar no card que está aparecendo aqui. Obrigado por assistir. Clique no gostei, se inscreva no canal e ative as notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo.